Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Em Faro. Notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Marcelo Rebelo de Sousa está bem de saúde. O Presidente da República foi operado de urgência a uma hérnia encarcerada ontem à noite. A cirurgia correu bem e o chefe de Estado está a recuperar. Vai ter de ficar a descansar alguns dias, mas não vai ser preciso ser substituído. A cirurgia no Hospital de São João durou cerca de hora e meia, tal como previsto, correu bem, sem qualquer tipo de complicações. O Presidente da República está bem disposto, passou a noite no hospital, vai ficar internado pelo menos 2 dias para ser acompanhado pelos médicos. A Presidente do Conselho de Administração do São João, Maria João Batista, destaca a rapidez com que a intervenção foi feita. A cirurgia já terminou, correu bem, o Sr. Presidente já acordou, está bem disposto e fez questão ele próprio de dizer que correu tudo bem. Durou cerca de 1h30, portanto sem complicações efetivamente nenhumas. Sem complicações. Portanto, foi uma cirurgia que foi perfeitamente atempada, mas que era importante ser agora e está tudo bem. Maria João Batista, em declarações aos jornalistas ontem à noite, depois da operação ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal durante a tarde, deu entrada nas urgências do São João com suspeitas de paragem de digestão. Os médicos detectaram uma hérnia encarcerada. O Presidente da República foi operado de urgência. A diretora do Serviço de Cirurgia do Hospital de São João explica que segue um período de repouso de cerca de 2 semanas. Marcelo Rebelo de Sousa não vai poder fazer esforços físicos. Elizabeth Barbosa também destaca a rapidez com que o Presidente da República foi operado, sublinha que tudo correu bem. A especialista explica que já avisou Marcelo Rebelo de Sousa de que vai ter de repousar cerca de 2 semanas. Se a cirurgia não tivesse sido feita atempadamente, o que ia acontecer é que ia haver uma isquemia intestinal e, portanto, teríamos que fazer resseção intestinal e uma resseção intestinal tem sempre alguns riscos e uma recuperação que demora muito mais. Assim, foi só a correção da hérnia. Nestes dias vai ter mesmo que repousar e já falamos nisso antes da cirurgia, portanto, diminuir um bocadinho a atividade e os cuidados é não fazer esforços, mas estou convencida que dentro de 2 semanas estará recuperado. A diretora do Serviço de Cirurgia do Hospital, Elizabeth Barbosa, que não antecipa mais complicações. O chefe da Casa Civil afasta a possibilidade de substituir Marcelo Rebelo de Sousa nas funções de Presidente da República. Fernando Frutuoso de Melo admite apenas rever a agenda. Garante que o Presidente da República está bem disposto e perfeitamente capaz, por isso explica que não vai ser preciso haver qualquer substituição. Está previsto a substituição em caso de incapacidade do Presidente, no meu caso. Ele está perfeitamente capaz, já teve outras declarações comigo, já queria rever a agenda, portanto é o Presidente que todos conhecemos. Aquela mensagem de tranquilidade que passou no início, antes da operação, é a mesma que se mantém no pós-operatório? Ainda mais, porque a operação correu muito bem, a equipe foi fantástica, correu tudo muito bem, nem esperávamos outra coisa de um hospital destes, do Serviço Nacional de Saúde. E o Sr. Presidente, se tiver que fazer alguma adaptação na agenda, fará, mas continuará a exercer as suas funções plenamente. O chefe da Casa Civil, ontem à noite, em declarações aos jornalistas, ao lado da equipa médica que acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos em direto até ao Hospital de São João, onde está o Presidente, e é lá que está também agora a repórter Maria Rego. Bom dia, Maria. Alguma indicação de quando vai ser feito um próximo ponto de situação ao estado clínico do Presidente da República? Bom dia, Carla. Posso adiantar que será feito esse ponto de situação sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa às 9 horas da manhã. No último ponto de situação conhecido já ao final da noite de ontem, lia-se numa nota da Presidência que a cirurgia tinha corrido bem, sem complicações e que acabou por ser importante ter sido realizada prontamente naquela hora, apesar de terem adiantado já depois em conferência de imprensa pela voz da Presidente do São João que a recuperação depende de pessoa para pessoa. Esperam-se pelo menos 2 dias de internamento e, claro, um repouso que vai fazer com que Marcelo Rebelo de Sousa tenha de reduzir um pouco a atividade.
Esta não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa é submetido a este tipo de cirurgia. No histórico clínico do Presidente encontram-se 2 outras operações hérnias inguinais em 2021, bem como uma hérnia umbilical em 2018. Apesar deste repouso, que vai ter de ser submetido, o chefe da Casa Civil adiantou que o Presidente da República está perfeitamente capaz e que não é necessária uma substituição, apenas vão existir algumas alterações na agenda. Fica então essa nota, Carlos, de que há novo ponto de situação às 9h da manhã. Contamos então contigo nessa altura, Maria Rego, para nos dares conta dessa nova atualização do estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que se multiplicam as reações à doença do Presidente. Luís Montenegro falou com Marcelo antes da cirurgia, está a acompanhar a evolução do estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa. Os candidatos a Belém e também os vários líderes políticos desejaram as rápidas melhoras ao chefe de Estado. Este é um assunto que vamos continuar, claro, a acompanhar ao longo dos próximos jornais. António José Seguro apela ao voto útil à esquerda e Jorge Pinto repete que não vai desistir da corrida a Belém. São os destaques do debate de ontem à noite entre 2 candidatos que lutam pelo eleitorado de esquerda. Foi um debate sem grandes momentos de tensão e em que os candidatos até admitiram convergências. No frente a frente, na RTP, António José Seguro aproveitou para fazer o apelo ao voto útil. Eu quero dizer com muita clareza que eu não vim aqui combater contra si. Não é o meu inimigo. Nem o meu. Eu estou a lutar, ótimo. Eu estou a lutar para que a esquerda, o centro-esquerda, a esquerda democrática, tenha uma presença na segunda volta e isso só poderá ser conseguido se houver uma convergência de votos na minha candidatura. António José Seguro volta também a classificar-se como alguém da esquerda responsável. Já Jorge Pinto volta a garantir que não vai desistir a favor de nenhuma candidatura. Eu acho que ainda muita água vai correr. Nós vemos nas sondagens a percentagem de eleitores que ainda está indeciso. Eu vim mesmo para ser candidato. E vai até ao fim na primeira volta, nada? Eu vou até ao fim porque eu sei o que farei se for Presidente da República. Garantia deixada por Jorge Pinto, que procurou também neste debate atingir António José Seguro ao recordar os tempos da liderança do PS em 2011, questionou o adversário sobre as abstenções que permitiram cortes e alterações à lei laboral. António José Seguro diz que o fez em nome da responsabilidade e da estabilidade. E vamos analisar este debate no explicador de hoje com Ana Gomes, apoiante de António José Seguro, e Isabel Mendes Lopes, apoiante de Jorge Pinto, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. Henrique Gouveia Melo insiste que há um universo que o separa de José Sócrates, isto apesar de ter como mandatário um homem de estrita confiança do antigo Primeiro-Ministro. Afonso Camões, ex-diretor do JN e amigo de Sócrates, sendo que o antigo Primeiro-Ministro já veio anunciar publicamente que vai votar no Almirante na primeira volta das presidenciais. Ainda assim, e em entrevista à CMTV, Gouveia Melo volta a recusar associações ao ex-chefe de governo e diz não ver contradições com a escolha de Afonso Camões como mandatário da candidatura. Não é contraditório porque são pessoas diferentes. O ex-engenheiro José Sócrates nem me deu apoio. Disse que votaria em mim. É um apoio implícito, não é? Mas, vamos lá ver. Não conheço o ex-engenheiro José Sócrates de sítio nenhum, nunca me encontrei com ele. Como disse, há um oceano que me separa de certas candidaturas, a ele há mesmo um universo que me separa dele. Portanto, não... O que é que eu achei? É que esse anúncio era um anúncio até contra mim e não um anúncio que me tentasse ajudar. Henrique Gouveia Melo, que falou também sobre as escutas em que Afonso Camões falava com José Sócrates sobre a nomeação para a liderança do JN. O candidato diz que as declarações do mandatário foram, na altura, tiradas de contexto e que serviram apenas para denegrir a imagem de Afonso Camões na comunicação social. O Papa termina hoje a visita ao Líbano. Depois de 4 dias na Turquia, Leão XIV vai estar esta manhã em Beirute. É a segunda etapa da primeira visita oficial ao estrangeiro do líder da Igreja Católica. Desde que chegou no domingo ao Líbano, Leão XIV tem tido uma agenda cheia. Além dos encontros com o Presidente e com o Primeiro-Ministro, visitou 5 cidades e aldeias. Daqui a pouco vai estar no porto de Beirute, onde há 5 anos uma explosão química matou 200 pessoas. Vamos ao encontro do enviado especial do Observador, João Porfírio. Bom dia. O Papa vai recordar as vítimas desse acidente, João. Olá, muito bom dia. Sim, é verdade, é esperado que o Papa Leão XIV chegue aqui ao Porto de Beirute daqui mais ou menos a 20 minutos, portanto 9h30 da hora libanesa, e é esperado que este seja, se não mesmo um momento mais emotivo
de toda esta viagem aqui ao Líbano e a Beirute, à capital do Líbano, e estão aqui cerca de pouco mais de 100 pessoas, todas elas familiares das mais de 220 pessoas que morreram depois desta explosão aqui no Porto de Beirute. Nós estamos mesmo em frente ao que resta da infraestrutura deste porto, que a 4 de agosto de 2020 explodiu, vitimou mais de 220 pessoas, e aqui o Papa Leão XIV vai prestar homenagem num memorial onde tem inscrito num mármore negro todos os nomes de todas as pessoas que faleceram nesta explosão, e aqui as pessoas vão ser recebidas pelo Papa Leão XIV, e é esperado que o Papa se desloque até muito perto da infraestrutura que ainda sobra deste porto. De dizer também, como diziam há pouco, que de facto esta visita termina hoje, uma visita de 3 dias que procede à visita que foi feita à Turquia, e de dizer que o Papa Leão XIV, quando chegou ao Líbano, fez questão das primeiras declarações foi reconhecer ou dar a entender que a sua preferência seria a solução dos 2 Estados entre naturalmente a faixa de Gaza, Palestina e Israel. Dizer também que ontem o Papa Leão XIV encontrou-se com cerca de 15 mil jovens, uma cerimónia que o Vaticano apelidou de mini Jornada Mundial da Juventude. De dizer também que a música que tocou em loop nesta cerimónia, que juntou 15 mil jovens libaneses, sírios e iraquianos, foi a música oficial, o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em Lisboa, e foi obviamente uma apoteose, uma vez que os jovens esperaram mais de 12 horas para ver e ouvir o Papa Leão XIV, que no seu discurso longo e emotivo realçou que o Líbano precisa de paz. João Porfírio, com as notas mais importantes a destacar desta visita do Papa ao Líbano, estará prestes, dentro de alguns minutos, a chegar ao memorial que assinala as mais de 200 vítimas da explosão no porto de Beirute. Leão XIV regressa hoje a Roma. São agora 7h11. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira? O enviado dos Estados Unidos reúne-se hoje com o presidente da Rússia em Moscou. O Steve Witkoff vai discutir com Vladimir Putin o plano de paz de Donald Trump. É uma visita oficial que acontece depois das negociações entre Estados Unidos e a Rússia. Por cá, os secretários-gerais da CGTP e da UGT vão participar nos plenários dos trabalhadores do Parque Industrial da Auto Europa. Estes plenários sobre as alterações à legislação laboral vão acontecer entre hoje e amanhã. O CGTP e o UGT voltam a falar num ataque aos trabalhadores e falam em união por parte de todos, num comunicado lançado há pouco. Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão hoje sob aviso amarelo para a queda de neve, é o que indica o IPMA, que prevê também uma descida das temperaturas. Há previsões de chuva em todos os distritos do continente. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.